Olá, eu sou o professor Carlos André, sou um dos fundadores aqui do Carlos André Educação, do Instituto Carlos André, e eu quero agradecer a você pela presença no nosso Português Essencial, que sem dúvida qualquer é essencial para que você domine a última flor do lácio, a língua portuguesa, para que você tenha letramento e consiga fazer qualquer prova, consiga falar bem, escrever bem, segundo o padrão culto da língua portuguesa. Você sabe, o mundo contemporâneo é absolutamente ligado à individualidade em termos de estudo, e nós acreditamos em mentoria. Como o Instituto Carlos André tem colocado muita necessidade da individualização do ensino. Ocorre, porém, que é preciso ter uma lógica. Ocorre, porém, que é preciso ter um método. E esse método foi desenvolvido 20 anos como em sala de aula, como professor, testando isso com vários alunos muito bem-sucedidos em todas as áreas, em termos de língua portuguesa e produção textual e redação. E nós criamos então uma lógica de como você estuda as matérias do português essencial, que são essenciais para a estruturação do seu texto, a estruturação da sua fala, e se você achar interessante, nós entendemos que você deve seguir. Siga, porque você perceberá um resultado extraordinário em termos de estudos de língua portuguesa. Às vezes, muita gente não entende gramática, principalmente análise sintática, e começa estudando mal. Estuda, por exemplo, sujeito antes da regência, é uma coisa bastante curiosa, né? Transitividade de verbo, antes de estudar especificamente o português essencial, e não vai entender nem o que é verbo, é muito complicado. Então, vamos verificar qual é a estratégia que nós traçamos para que você possa conseguir se sair bem no português essencial? Vejamos aqui. O primeiro aspecto do português essencial é regência. Não comece a estudar análise sintática sem estudar regência. É um equívoco extraordinário, porque você só vai entender verbo, complemento verbal, relação entre verbo e sujeito, se você entender primeiro as lógicas de regência. Então estude regência, depois estude vozes verbais, que também vão dar a você algo bastante interessante, que é a antecipação do próprio conceito de sujeito. Muita gente tem que ficar com macete, porque começa a estudar análise sintática sem estudar regência e sem estudar vozes verbais. Então, o primeiro assunto que você vai estudar, regência e vozes verbais. Saiu disso, você vai à análise sintática do período simples. Repito, análise sintática do período simples. O curso seguirá estudando sujeito e predicado, no período simples, importantíssimo esse assunto. Todos os complementos verbais do período simples, você já vai ter visto regência, vai ficar muito mais fácil. Com vozes verbais, você já vai ter percebido um pouco de sujeito e predicado. E aí você vai estudar os adjuntos adverbiais, o predicativo, o agente da passiva, que estão ligados ao período simples e têm natureza parecida. Depois vocês vão estudar o complemento nominal, o adjunto adnominal, o aposto, o vocativo, e aí sim você vai estudar a sintaxe dos pronomes. Porque efetivamente a sintaxe dos pronomes vai auxiliar você a compreender como se aplica, em termos de sintaxe dos pronomes, essa lógica aqui de complemento verbal, de sujeito, de objeto direto, de adjunto adverbial, né? Quando é que se usa, por exemplo, o, a, lo, lá, no, na. Percebe que é um esquema todo estruturado para que você possa entender efetivamente cada aspecto que envolve a língua portuguesa? Bem, e aí, por fim, você vai estudar o que nós chamamos de análise sintática do período composto, que é uma coisa assim fora do comum, uma coisa extraordinária. Estudar as subordinadas, não estudar as coordenadas antes das subordinadas, estude como nós colocamos, estude as subordinadas. Depois de estudar as subordinadas, você estará pronto para estudar as orações coordenadas. Claro que você já vai ter visto conjunção no português essencial e vai ficar muito mais no português básico, né? E vai ficar muito mais fácil aqui no português essencial para que você possa compreender. E aí sim, você estará pronto para o outro curso, que é o português avançado. Repito, apenas para ratificar, você vai estudar regência e vozes verbais. Depois, análise sintática de período simples, com sujeito e predicado, complementos verbais, os adjuntos predicativos, agenda passiva, complementos nominais, adjuntos adnominais, aposto e vocativo, sintaxe dos pronomes, depois análise sintática do período composto, que aí você já vai ter todo o conhecimento de sintaxe, estudar oração subordinada, oração coordenada, e aí você estará pronto para o avançado. E nós vamos então até o avançado para mostrar a você como é que você estuda o português avançado. É isso aí, vamos, siga o nosso método. Avante, avante, avante!